tem novidade na equipe alviverde, além dos reforços que estão ali para chegar. Já tem um anunciado que foi o nome do Facundo Torres, mas tem reforço também ali fora de campo, um reforço financeiro muito importante. O Palmeiras assinou na madrugada da última terça-feira o contrato com a Sportingbet como o novo patrocinador master do clube a partir de 2025. São 3 anos de vínculo e esse acordo prevê 100 milhões de reais fixos, mas conta também com gatilhos, né? De acordo com metas e títulos conquistados. E aí esse número, né, poderia subir dependendo dessas metas, caso elas sejam alcançadas. Considerando apenas a remuneração fixa, o Palmeiras manteve o 3º lugar no ranking de faturamento dos clubes no Brasil. Ou seja, está ali no top 3, é o 3º melhor. A liderança desse ranking é do Flamengo, que tem acordo progressivo com a Pixbet, o que fará nesse montante de dinheiro, né? O Flamengo passou ali de 105 milhões de reais para 115 milhões nesse novo acordo, né? Esse número aí por ano. Em relação a valores, o contrato do Flamengo pode chegar a 170 milhões ao ano, né? Dependendo ali de metas como títulos também conquistados. Vamp, Palmeiras novamente ali se mantendo nesse 3º lugar de remuneração por patrocínio master. Inclusive está agora na tela para você que nos acompanha no YouTube, né? Os maiores patrocinadores do Brasil, né? Ali o patrocinador master dos clubes. O Flamengo lidera, como eu disse, né? Com a Pixbet, pagando 115 milhões ao ano. Repito, né, esses números aí são só aqueles números fixos, né, sem contar a possibilidade de aumento. Corinthians com Esportes da Sorte, 103 milhões por ano. O Palmeiras com a Sportingbet pagando 100 milhões ao ano. O Vasco com a Betfair com 70 milhões por ano, o Atlético Mineiro com a H2Bet, né, com 60 milhões de reais, o Santos com a Blaze com 55 milhões ao ano, e aí empatados ali na 7ª posição, vemos o Fluminense e o São Paulo, ambos com a Superbet com 52 milhões ao ano. E já a dupla gaúcha, formada por Grêmio e Internacional, atualmente recebem 30 milhões do banco, né, do Banco Banrisul, mas tem negociação com a casa de apostas KTO, que pode dobrar os valores para os dois clubes, indo de 30 para 60 milhões de reais. Então tá aí. Vamp, são números muito, assim, altos, né, para Flamengo, Corinthians e Palmeiras, eles que se descolam ali do 4º e do restante desse ranking, né? Flamengo e Corinthians, Palmeiras na casa dos 100 milhões fixos de reais por ano. Vamp, boa tarde. Boa tarde, Gui, boa tarde, Mauro, Bruno, boa tarde a todos, né? É um aporte muito bom, né? Um aporte financeiro, já que no mundo todo, a maioria dos clubes, tudo tem esse patrocínio, né? E ajuda nas finanças do clube para contratações, pagar despesas, né? Folha de pagamento. Né? O que me surpreendeu ali foi o São Paulo, que tem a 4ª maior torcida do país e está bem atrás, até o Santos está à frente, né? Ali atrás, quer dizer, o Palmeiras aí tendo, o Palmeiras que não tinha, né? Agora tendo mais esse aporte, com tudo organizado, e de repente por isso pode estar indo ao mercado. Contratações, agora, mirando aí, contratações, de repente com esse aporte de capital aí, de dinheiro, né? Desse patrocínio. Mas é legal, porque as bet, né, apesar de ter tido aqueles problemas lá de manipulação, não é eles. Né, são vagabundos que tentam ir em jogadores ali de times menores e querendo sujar. Né? Você vê o aporte de capital do Flamengo. Você chegou aí a 170 milhões, né? Se chegar tudo certo. O próprio Corinthians deve ter esses bônus, Palmeiras aí. Então eu acho muito legal. Eu gosto. É interessante, né, Mauro César? Flamengo
como líder, né, nesse ranking, o Palmeiras se mantendo ali na segunda colocação. Esses 3 clubes, né, Flamengo, Corinthians e Palmeiras, na casa dos 100 milhões de reais. O Flamengo chegando a 115, né? Valores fixos, sem contar essa possibilidade de premiação dependendo das metas. Boa tarde, Mauro. Normal. Boa tarde. O Palmeiras, ele vinha há muito tempo com os patrocinadores, as empresas, né, da presidente do clube, isso antes de ela se tornar presidente do clube, isso durou aí de 2015, quando começou, até 2024, já houve uma bolha aí das casas de aposta, né, que fizeram com que o patamar aí dos patrocínios ficasse mais alto. O patrocínio da Crefisa, que era disparado aí o maior do Brasil em dado momento, né, acabou ficando para trás. Natural que ela abra espaço aí, o Palmeiras abre espaço para a entrada de um novo patrocinador. E como ficou sempre claro desde sempre, o Palmeiras nunca foi dependente do seu patrocinador. É claro que era uma injeção de dinheiro importante, houve um momento que ajudou até a contratar jogadores, depois houve uma questão ali que envolveu Receita Federal, gerou uma dívida do clube para com o patrocinador, dívida essa que foi quitada já até meio que rapidamente, não foi nada complicado para o Palmeiras. O Palmeiras é um clube sadio financeiramente, tem dívidas controladas, fatura alto, tem elenco forte, não toma transfer ban, não atrasa direito de imagem. Então, nada mais natural que continue nessa situação. É um caso bem raro no futebol brasileiro, né? Esse caso do Palmeiras. São poucos clubes que têm essa condição. Entre os chamados grandes, só Flamengo e Palmeiras têm essa condição. Os demais não têm, nenhum deles tem. Nem SAF tem. Até porque a SAF é aquela coisa que a gente fala sempre. A SAF depende aí do momento, do andar da carruagem, como estão os negócios. É o outro mundo que pode levar lá para as alturas ou lá para baixo, de acordo com as circunstâncias. É só olhar a situação, por exemplo, do Vasco e do Botafogo, 2 times do Rio de Janeiro. Um é campeão da Libertadores e brasileiro, o outro está à deriva, né? As 2 SAFs dos grandes lá do Rio. O Fluminense louco para virar SAF também, né? Uma coisa assim, está numa fama para virar SAF impressionante. Até porque também tem vários problemas financeiros também, né? Que no ano passado, em função da conquista da Libertadores, ficaram meio de lado. Muita gente falava, não, o Fluminense está arrumando casa nenhuma. A dívida do Fluminense continuou crescendo. Tanto que agora parte num ato de quase desespero para tentar virar SAF. O Palmeiras não precisa disso. É uma situação muito peculiar, muito específica, de uma boa gestão que já dura muito tempo, que começou lá atrás com o Paulo Nobre, né, que correu o risco de rebaixamento em 2014 e foi se acertando a partir de 15, seguiu com o Gagliotti, agora a Lila Pereira segue o mesmo caminho. Então, tudo normal no Palmeiras com relação à gestão, ao faturamento, e por isso pode fazer aí as contratações que vem tentando, buscando, né? E até o mais patético nisso tudo é você enfrentar o Natal vendo alguns caras, torcedores de times que são SAF, dizendo que tem que ter fair play financeiro para o Palmeiras. Tem, tomara que tenha para o Palmeiras, vai ser ótimo, né? Tomara que tenha para o futebol brasileiro. Para o Palmeiras seria ótimo, né? O Papai Noel deveria nos dar de presente o seguinte, né? Acabar de vez com a ignorância, né, do torcedor que não consegue entender o que é o fair play financeiro. Entende como teto de gastos, não é teto de gastos. É gastar aquilo que se arrecada. O Palmeiras arrecada muito, vai gastar muito. Simples assim. Agora, quem arrecada pouco ou quem arrecada muito tem dívidas ainda maiores do que a arrecadação, esse no fair play financeiro não poderia gastar, né? Ou gastar sem justificar a origem do dinheiro, o que também acontece com os SAFs, por exemplo. Ou seja, não precisa justificar. Eu faturei 300, gastei 800. Não tem problema nenhum. É o dono da SAF que é legal, é perfeitamente legal. Não tem nada de irregular. Mas é o que acontece, é o reflexo da inexistência do fair play financeiro. E esse acordo acho que torna aí o Palmeiras um pouco mais poderoso aí no futebol brasileiro. Teve um ano em que só ganhou o título paulista, né, o tricampeonato, ficou aquém, de fato, 2 eliminações em casa, eliminado muito precocemente na Copa do Brasil e na Libertadores. Ficou em segundo no Brasileiro, teve tudo para ganhar o campeonato, deixou escapar também em casa na derrota para o Botafogo, mas está se reorganizando, está se reestruturando como elenco, né, e tem condições para isso. E esse patrocínio só ajuda um pouco mais ao Palmeiras ter esse conforto financeiro que permite que ele tenha um ótimo time. E Bruno Prado, ainda falando desse Palmeiras, né, com esse novo acerto, marca ali a despedida, a saída da Crefisa, né, que é uma marca ali, uma empresa da Leila Pereira. Foram 10 anos dessa parceria entre Crefisa e Palmeiras e 14 títulos. Eu tenho aqui a lista também desses títulos: 4 campeonatos brasileiros, 16, 18, 22 e 23.
2 Libertadores, 20 e 21, 2 Copas do Brasil, 2015 e 2020, mais 4 paulistas, 20, 22, 23 e 24, uma Recopa Sul-Americana, 22, e uma Supercopa do Brasil em 2023. E aí, Bruno Prado, essa pontuação, né, que o Vamp trouxe é bem curiosa mesmo, porque o São Paulo, com essa torcida tão grande, né, aparece tão distante, né? Por exemplo, o Santos à frente ali, é uma questão até mínima, né, mas está à frente, 55 milhões. O Vasco, né? Exato, o Vasco com 70 milhões, né, de reais contra 52 do São Paulo. Tem essa diferença, né, Bruno? Boa tarde. Boa tarde, Guilherme. Boa tarde a todos. Tá abaixo, sim, né? O número que a gente viu ali tá abaixo do potencial do time, né? Do tamanho de torcida. Até nos últimos anos competiu, né? O São Paulo ganhou muito pouco nos últimos anos, mas compete. O Corinthians também não ganha título há muito tempo, claro, tem uma torcida maior, mas tem ali um patrocínio que arrecada proporcionalmente aí o que o Corinthians tem de torcida, de peso, de mídia, independente de conquistar títulos ou não, mas está sempre exposto, tem muita gente que acompanha o Corinthians, que torce, que vê, e o São Paulo também tem uma torcida grande que deveria estar melhor aí dentro dessa proporção. E o Palmeiras, assim, ele segue um caminho muito bom. Não vai ser todo ano que no campo, esportivamente, você vai ganhar os principais títulos. Mas você tem que estar competindo sempre. E isso acho que é o que mostra que você está num bom caminho, que você está competindo. Aí, quando acontece como neste ano, que o Palmeiras nas principais competições não conseguiu vencer, você tem que conversar, entender o que faltou, o que pode ser melhor e corrigir. Mas competiu de novo, é vice-campeão brasileiro. O Palmeiras nos últimos 9 anos... ele só em um ano ele não ficou entre os 3 primeiros colocados do Campeonato Brasileiro, que é um campeonato de regularidade que mostra até melhor como esse caminho, né? De 9 anos, só em um você não ficou entre os 3. Esse ano que você não ficou entre os 3 melhores, ganhou a Copa do Brasil e a Libertadores, que foi 2020. Foi 7º no Brasileiro, mas ganhou a Copa do Brasil e ganhou a Libertadores. E depois ganhou a Libertadores no ano seguinte também, 21. Então é um time que está num caminho ali de equilíbrio financeiro, com potencial de investimento. Palmeiras, nos últimos anos, ele não investiu tanto como parece que vai investir agora, não porque não tinha dinheiro, é porque optou por manter um time que vinha funcionando, um time base, não via a necessidade de gastar tanto, de trazer muitos jogadores com valores altos, né? Ele tinha um time ali que funcionou bem por bastante tempo. Agora, imagino que eles entenderam que é o momento de mudar, de trazer de ter novos jogadores, uma nova formação, até de conversar, entender o que faltou para o Palmeiras ganhar um brasileiro, o que faltou para chegar mais longe numa Libertadores. E imagino que nessa conclusão eles tenham pensado, agora está precisando mexer um pouco mais num time que já dura muito tempo. A questão do patrocínio, hoje as bets pagam muito, quase todos aí que nós vimos nessa lista são bets que patrocinam, então hoje os valores são bem altos. As empresas da Leila Pereira também foi muito bom para eles, com certeza, ter esse patrocínio no Palmeiras por bastante tempo. Ela falou já algumas vezes sobre isso, né, que para a empresa dela, para as 2 empresas que anunciavam ali na camisa do Palmeiras, foi um bom negócio também. E o Palmeiras agora vai ter um patrocínio que hoje paga mais, né? Hoje as bets estão pagando muito bem. Então o Palmeiras vai seguir esse caminho e a Leila segue como presidente do clube, né? Ela tem aí agora, vai começar o seu 2º mandato. Por mais 3 anos, uma coisa não está necessariamente ligada à outra, né? O fato do patrocínio sair não vai mudar na gestão da Leila no Palmeiras. Vai ter agora um patrocínio que vai pagar mais do que a empresa dela estava pagando para patrocinar o Palmeiras. E só uma correção aqui, né? Quando eu falava os números, eu acabei confundindo aqui e falei o número do Flamengo no Palmeiras. Então, só corrigindo, né? Quando eu falei 170 milhões por ano, esse número era do Palmeiras. Então, o Palmeiras são 100 milhões fixos e, dependendo, pode chegar a 170 milhões de reais por ano, dependendo ali de metas como títulos conquistados. Então, só para esclarecer, então, 170 milhões é o número que o Palmeiras pode chegar com esse novo patrocinador master. E o Bruno citou, né, da lista ali de patrocínio master dos clubes, dessa lista aqui, né, dos melhores ali do Campeonato Brasileiro, da Série A, né? Temos apenas o Inter e o Grêmio que não são patrocinados ali na camisa, né, master, por uma bet, né? Eles são patrocinados por um banco. Então, as únicas exceções, Grêmio e Internacional, e que podem fechar, né? Com uma bet também, então sairia também dessa exceção. Agora, Vamp,
Eu citei aqui, né, que a Crefisa deixa o Palmeiras após 10 anos. E antes disso, a Leila não era ainda presidente do clube, mas depois que ela foi eleita presidente, havia muitos questionamentos, muitas críticas, né, por parte da oposição e até de torcedores do Palmeiras, de que havia ali um conflito de interesse, né, da presidente ter uma empresa que patrocinava o clube e, em alguns momentos, poderia gerar esse conflito de interesse. Como é que você via essa situação e que agora, né, até isso foi muito discutido recentemente, né, agora já não vai ter mais isso, até porque esse valor da Bet é muito superior ao que a Crefisa pagava ao Palmeiras. No começo, quando a Crefisa assina com o Palmeiras, né, chegou a ser o maior patrocínio do país. Então o Palmeiras sofreu bastante, foi bom para ela, para as empresas dela e para o Palmeiras também, né. Ela se reelegeu, falou que ia haver, se fosse uma empresa competente, sem problema nenhum, ela abriu esse espaço, né, e vê a Bet agora aí pagando mais que a Crefisa, mas em termos de interesse, eu acho que mais a parte do avião, acho que ficou ali para aparecer, porque não é avião do Palmeiras, né? Mas em relação ao patrocínio, ela botou na camisa, pagava certinho, chegou a ser um dos maiores do país, questionou até outras agremiações, no caso do Corinthians, quando apareceu antes dessa Bet que o Corinthians tem aí, que deu aquela confusão, né? A briga lá, a situação, a oposição de todos os clubes vai ter, mas com certeza a Crefisa ajudou o Palmeiras e vice-versa, né? E aí, Mauro, essa discussão, né, e essa crítica de alguns torcedores e até mesmo da oposição do Palmeiras em relação aos anos em que a presidente era presidente do clube e também tinha, né, a sua marca como patrocinadora. Passou, agora acabou, né? Esse assunto agora fica meio fora de ordem. Acabou de anunciar que vai ter um novo patrocinador, então essa discussão perdeu sentido, né, na minha opinião. E para você, Bruno Prado, também, claro, né, é um passado, porém tinha nessa discussão, né, Bruno? Que eu acho que muitas vezes ela era exagerada, né? Era um patrocínio que veio até antes da Leila se tornar presidente do clube. Ela, quando acertou com a Crefisa, era o Paulo Nobre, o presidente do Palmeiras, não era a Leila. Depois seguiu com ela. Eu não via grande problema nisso, não. Acho que a Leila, ela faz o trabalho dela como presidente, independente dessa situação. O patrocínio era um patrocínio de camisa, como tem, todos os times têm o seu patrocinador, pagou o que achou que deveria pagar. O Palmeiras, claro que para ela foi muito bom, para a empresa dela foi muito bom, para a Leila politicamente, claro que isso ajudou que ela crescesse dentro do clube politicamente, ganhasse prestígio, ficasse mais conhecida. Ela não é uma pessoa que vivia no Palmeiras há muitos anos, ela chegou depois como patrocinadora e em alguns anos se tornou presidente. Aí tem questões políticas do clube, tem muita gente que contesta o tempo, algumas mudanças que foram feitas, que o tempo de conselheira não permitiria que ela fosse presidente no momento que ela foi. Teve mudança de tempo de mandato, né, do Gagliotti, quando ele ganha a primeira vez, o Palmeiras tinha um mandato de 2 anos, podendo reeleger por mais 2. Gagliotti faz o primeiro mandato de 2 anos, aí tem uma mudança, o segundo mandato dele já é de 3, que dá o tempo para que a Leila pudesse disputar. Agora são 3 anos mais 3. Mas aí não tem diretamente ligação com o patrocínio. Aí é uma questão política do clube que, de um jeito ou de outro, também o Conselho aprovou, o Conselho elegeu a Leila, os sócios reelegeram com muita folga. Então, você pode ter discussão, acho que a oposição está ali para isso, para questionar, e pode ter, sim, motivos para questionar nessa questão de estatutária do Palmeiras para que ela pudesse se candidatar à presidência no momento que se candidatou. Mas o Conselho aprovou, os sócios elegeram os conselheiros e ela está aí comandando o Palmeiras. E hoje, na política do Palmeiras, ela é muito forte. Ela venceu a eleição com muita facilidade. Dá para dizer que quase não tem adversário ali na política do Palmeiras. E para fechar esse assunto, né, do Palmeiras, com esse novo patrocínio também, vale destacar que esse período, né, superou aquela era Parmalat em número de títulos. São 14 contra 11.
a empresa na época, né, que patrocinava o Palmeiras, ficou no clube por 8 anos. Então foram 11 títulos em 8 anos, de 92 a 2000. Dá para dizer, Bruno, nos títulos ali superou, né, nos números, 14 contra 11. Dá para dizer que o legado também é maior em relação a Crefisa e Parmalat, passados esses 2 períodos, Bruno Prado? Então, acho que são situações que têm algumas diferenças. A Parmalat, ela era, como falavam na época, era uma cogestão, né? A Parmalat, ela comprava jogadores para o Palmeiras. A Crefisa, em alguns momentos, também ajudou a Leila comprando jogadores, mas ali era um momento que o Palmeiras não ganhava título há muito tempo, teve essa parceria, que era algo inédito no Brasil naquele momento, e eles... Pegou o Paulinho Jundiaí, pegou o Juventude, sim. Aí eles trouxeram grandes jogadores. Os grandes jogadores da época, eles conseguiram trazer vários deles para o Palmeiras, conquistaram muitos títulos, até era um momento diferente do mercado mundial. Então, alguns jogadores que jogaram no Palmeiras naquela época dificilmente estariam no Brasil hoje, né? O Edmundo, o César Sampaio, o Zinho, o Evair, Alex, Mazinho, foram vários times, né? Dá para dizer que foram, acho que 3 grandes times que o Palmeiras teve na era Parmalat. Primeiro ali em 93, 94, com o Sampaio, Edmundo, Zinho, Evair, Edilson, Antônio Carlos, Roberto Carlos. Aí depois teve o de 96, que não durou muito, ganhou um Paulista, perdeu a Copa do Brasil em casa, mas jogou muita bola com Djalminha, Rivaldo, Miller, Luizão, Cafu, Júnior. Já era um time muito bom. E depois o de 99, que ganhou a Libertadores, né? Aí com o Felipão de treinador. Os outros 2 times teve o Luxemburgo, não o tempo inteiro, mas nas conquistas era o Luxemburgo. Depois em 99 o Felipão ali com o Alex, Zinho voltando, César Sampaio voltando, Paulo Nunes, Arce, time que o Vamp enfrentou algumas vezes aí, né, esse time do Palmeiras. Então, ali a Parmalat, ela administrava mesmo o futebol do Palmeiras, tinha o Brunoro por um bom tempo. Comandava tudo. O Brunoro era funcionário da Parmalat, não do Palmeiras, e era uma parceria no futebol, a Parmalat comandava o futebol. Agora não, agora o clube está organizado. Tanto que quando a Parmalat sai do Palmeiras, o Palmeiras, ele, assim, desestrutura tudo. A Parmalat sai de vez no final do ano 2000. Em 2002, o Palmeiras caiu para a segunda divisão pela primeira vez. Então havia ali uma dependência ali. O Palmeiras teve anos muito vencedores, e quando a Parmalat saiu, o time não se estruturou para essa saída. Quando saiu, um buraco ali. E o time acabou rebaixado pouco tempo depois. Agora não. Agora não era um Palmeiras dependente. Claro que lá atrás, quando chega o Paulo Nobre, o fato dele ser um homem rico, de colocar dinheiro dele, ajudou a acelerar o processo, o patrocínio da Crefisa, claro, mas o Palmeiras está estruturado como o clube de futebol. Tanto que agora vai trocar o patrocínio, vai seguir a vida. Hoje é um Palmeiras estruturado, não é um Palmeiras que, se sair a presidente vai acabar tudo, ou se sair o patrocínio vai acabar tudo. Na época da Parmalat tinha essa dependência maior, hoje não. Hoje o Palmeiras está muito bem estruturado, tanto que aí há quase 10 anos é um time que está sempre competindo, está sempre ganhando ou pelo menos brigando pelos principais títulos.